gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Salva pela Graça. Aqui é Sabrina e hoje nós vamos falar sobre Adão, Eva e a culpa. Essa é uma reflexão que eu tive fazendo o estudo bíblico de Gênesis 2, que é inclusive algo que eu vou trazer mais vezes aqui no podcast para vocês, porque eu estou estudando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu estou aqui nos primeiros capítulos ainda de Gênesis, mas já fiz algumas anotações e gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do que é que eu tenho aprendido. Provavelmente você já sentiu esse mesmo sentimento de culpa que Adão e Eva sentiram lá no Jardim do Éden quando eles pecaram contra Deus, não é mesmo? Talvez você já tenha sentido culpa por algo que você fez, por algo que você falou para alguma pessoa. Talvez já seja um sentimento que frequentemente vem à sua cabeça depois de você falhar em alguma coisa. E aqui nós vamos entender um pouquinho mais sobre como é que a gente pode lidar com esse sentimento de culpa e como é que Adão e Eva lidaram com esse sentimento em Gênesis. Para contextualizar um pouquinho da história para vocês, eu acredito que vocês já conheçam um pouco da história de Adão e Eva. Eles foram os primeiros humanos a serem criados por Deus e colocados dentro do Jardim do Éden, e eles tinham uma ordenança, que eles poderiam comer de toda a árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, acontece que eles desobedecem essa ordem de Deus. A serpente chega até Eva e diz para Eva que se ela comer, certamente que ela não morrerá, que Deus sabia que no dia que ela comesse daquele fruto, que os olhos dela se abririam e que eles seriam como Deus, seriam conhecedores do bem e do mal. E a Eva, então, percebeu que a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para obter conhecimento. E aí, ela tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu, e os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Esse relato está escrito em Gênesis 3, e o título do capítulo é O Relato da Queda, e a partir de então o pecado entra no mundo através dessa atitude de desobediência. Mas a parte interessante para a gente não é o ato em si de desobediência, mas como é que os dois lidam com esse fato logo em seguida. Depois de terem os olhos abertos após comer o fruto, eles ouviram os passos de Deus que andava pelo jardim e decidiram se esconder. E aí Deus pergunta: onde está você? É claro que aqui Deus já sabia onde eles estavam, mas ele gostaria que Adão tivesse uma atitude de falar: estou aqui. E aí Adão responde: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Muitas vezes quando a gente sente culpa por alguma coisa, essa culpa vem associada com o sentimento de medo, não é? E aí Deus pergunta: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? E aí disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. E aí o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? E a mulher responde: a serpente me enganou e eu comi. A partir daqui o Senhor faz declarações sobre a serpente e fala também com o homem e a mulher, e a história então de Adão e Eva segue-se a partir daqui, certo? A partir da entrada do pecado no mundo. Mas eu quero concentrar esse episódio de hoje nesse fato aqui, de que a Eva comeu o primeiro fruto, deu para Adão, e quando Deus pergunta o que aconteceu, como é que Adão lida com esse sentimento de culpa? Adão culpa Eva pelo pecado. Ele diz que foi a mulher que me deu esse fruto para comer. E, enquanto isso, Eva também culpa a serpente. A serpente me enganou e eu comi. E muitas vezes, nós também lidamos com o sentimento de culpa dessa forma, jogando para o outro a nossa responsabilidade daquele ato. Lidar com o sentimento de culpa é muito difícil e é mais fácil você jogar a culpa no outro, né? Então, ao invés de Eva dizer, realmente eu pequei contra ti, Deus, eu comi o fruto, foi uma atitude errada que partiu de mim, veio da serpente uma tentação, mas eu escolhi, né, tomar essa atitude, então a responsabilidade é minha. Não foi dessa forma que Eva lidou com a situação. Ao sentir aquele sentimento de culpa e de medo, que é o que a Bíblia também relata que eles estavam sentindo, ela preferiu culpar a serpente pelo seu ato. E Adão também, pelo sentimento de culpa e de medo, escolhe culpar a Eva.
Porque ele diz que foi a companheira que Deus deu que deu o fruto para ele, mas ele aceitou comer o fruto. Então, perceba que existe uma responsabilidade de Adão e Eva nesse fato, né, de terem comido o fruto. Ninguém obrigou os dois a comerem o fruto da árvore, mas ainda assim eles comeram, e na hora que Deus pergunta, eles têm dificuldade de aceitar o próprio erro, de reconhecer que eles estavam errados e de assumir a responsabilidade por isso. E é aqui que a gente toma também para a nossa vida esse pensamento. Como é que você lida com os seus próprios erros? É muito difícil, né? A gente reconhecer que a gente errou, olhar para nós mesmos e reconhecer que alguma coisa a gente fez e não foi legal. Eu sei que é difícil ter essa consciência, mas um dos primeiros passos para a gente se arrepender é reconhecer que alguma coisa a gente fez de errado. A gente só se arrepende de algo que a gente considera que não foi bacana, que não foi legal. A gente só muda de caminho quando a gente percebe que o caminho que a gente estava indo era um caminho errado, era um caminho que não nos levava a lugar nenhum. Reconhecer isso, aceitar que a gente errou, é o primeiro passo para a gente começar a ver mudanças. Será que na sua vida você também tem feito como Adão e Eva e jogado a responsabilidade das suas atitudes para o outro? É claro que o outro pode nos influenciar. Aqui no caso, a serpente tentou Eva, a serpente influenciou Eva a comer a fruta, mas a decisão de comer partiu de Eva. Então nós precisamos reconhecer que sim, as pessoas podem nos influenciar para fazer coisas erradas ou falar coisas que a gente possa se arrepender, mas a atitude vem de nós. Nós também temos responsabilidade e poder para dizer não vou seguir por esse caminho, não vou fazer isso porque eu sei que isso é algo errado, que isso é algo ruim, prefiro obedecer a Deus do que obedecer à sua voz. Se até hoje você tinha agido como Adão e Eva e atribuía a culpa pelos seus erros para outras pessoas ou para circunstâncias ou situações, quero te convidar a começar a reconhecer os seus pecados e as suas falhas. E a Bíblia nos diz que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, ou seja, reconhecer aquilo que a gente fez de errado, que a gente fez que não foi legal e apresentar isso a Deus também. Em 1 João, capítulo 1 e versículo 8, diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar a Deus é o primeiro passo para que você obtenha o perdão de Deus. Muitas vezes a gente sente o sentimento de culpa e não fala para Deus sobre o que a gente fez de errado ou prefere jogar a culpa no outro justamente pelo medo que a gente tem de ser condenado, de ser corrigido, mas é muito melhor que você confesse a Deus a sua culpa para que aí sim você obtenha perdão. Lá em Salmos 32, a partir do versículo 1, olha o que a Bíblia diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Esse salmo é perfeito para você usar quando você se sentir culpado por alguma coisa, quando você precisar pedir perdão a Deus. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Para isso, você não precisa esconder os seus pecados. Pelo contrário, confesse esses pecados a Deus. Confie que Deus é aquele que pode te ajudar a fazer diferente. Se você errou o caminho, é como se você agora parasse e perguntasse para um guia: para onde é que eu vou? É Deus quem vai endireitar os seus caminhos. Então, se você está em um caminho errado, se você fez coisas que não eram da vontade de Deus, agora é hora de você se aproximar dele e não se afastar ainda mais. Quando a gente sente culpa e medo, a gente pode fazer como Adão e Eva, de se esconder do Senhor. Mas esse não é o melhor caminho, porque é exatamente com o Senhor que a gente vai encontrar perdão para esses pecados e que a gente vai aprender a converter nossos maus caminhos. Não é se afastando dele que as coisas vão melhorar. Pelo contrário, é se aproximando ainda mais daquele que vai te mostrar qual que é o caminho certo e daquele que é poderoso para te perdoar.
Pare de jogar a culpa que está sobre você e que te atormenta dia e noite nas mãos de outra pessoa ou nas mãos de uma situação. Ah, Senhor, eu agi assim porque aconteceu isso ou aquilo, porque fulano fez isso ou aquilo comigo. Não, você tem responsabilidade também pelos seus atos. O meio pode sim ter influência sobre você, mas é você, afinal, que vai decidir morder o fruto proibido ou não. Então comece a ter mais responsabilidade pelas suas atitudes. Quando você errar o caminho, quando você desobedecer e ir contra a vontade de Deus, não faça como Adão e Eva, que se esconderam do Senhor. Pelo contrário, confesse. Não faça como Adão e Eva, que jogaram a culpa um no outro. Ah, mas foi a mulher que o Senhor me deu. E a outra, ah, mas foi a serpente que me deu. Não, se você agiu assim, também teve uma parte sua que cedeu aquilo, que cedeu aquela tentação, que cedeu aquela atitude, que cedeu aquela fala. Você também foi responsável por isso. Então reconheça isso. Reconheça que você foi falho naquela situação e que você agora confessa a Deus essa falha para que Ele te ajude a ser melhor. Você não vai conseguir ser melhor de acordo com os seus méritos, de acordo com a sua força, somente com a força que vem de Deus. E é por isso que a gente tem que recorrer a Ele nos momentos em que você falhar. Eu sei que a culpa e o medo pode te deixar nervoso para ir diante de Deus, com medo do que Ele vai fazer, mas saiba que o coração de Deus é misericordioso. Ele tem perdão para oferecer para aqueles que o buscam e para aqueles que realmente querem acertar o alvo e converter os seus caminhos. Se você se arrepende daquilo que você fez e você reconhece que é algo que você precisa melhorar, confesse isso a Deus, entregue isso a Ele para que você seja perdoado pelo seu pecado. Como é feliz aquele que tem os seus pecados apagados. Se você quer ser essa pessoa que também tem os pecados perdoados, o primeiro passo é reconhecer que você teve a sua participação naquilo, que você fez algo de errado, não atribuir a culpa ao outro e também confessar a Deus. E por último, fazer um caminho diferente. Lembra da história da mulher que foi pega em adultério? Jesus olha para ela e diz: eu não te condeno, vá e não peques mais. Essa é a atitude que você também deve lembrar quando você falhar. Vá e não peques mais. A verdadeira conversão, o verdadeiro arrependimento gera mudança. Não adianta sentir culpa, sentir medo e continuar fazendo a mesma coisa. Isso não é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento gera mudança de caminho, de atitude, de fala, de pensamento. A pessoa que diz que se arrepende, mas que não mudou os seus caminhos, talvez não tenha realmente se arrependido, porque o arrependimento verdadeiro gera conversão, gera mudança. Então, se você realmente se arrependeu, agora é hora de você reconhecer que foi uma falha sua, que você também teve a sua responsabilidade, confessar isso a Deus e encontrar o perdão de Deus. Só assim que a gente se livra desse sentimento de culpa, né? De, meu Deus, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz isso. Quando a gente confessa a Deus e encontra perdão, a gente não tem mais aquela voz acusadora que vai nos lembrar a todo momento daquilo que a gente fez. A gente se lembra da fala de Jesus, nos falando: vá e não peques mais. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês no episódio de hoje sobre Adão, Eva e a forma que eles lidaram com a culpa nesse episódio da Bíblia. Ele tá lá em Gênesis 3, caso você queira reler e pensar em outras coisas. Se você gostou dessa mensagem, se você deseja compartilhar com outras pessoas, compartilha nas redes sociais, no WhatsApp, no seu grupo da igreja, dos amigos, compartilha também no seu Instagram e se for compartilhar, aproveita para me marcar. Eu gosto muito de saber que vocês estão ouvindo e compartilhando o podcast. Se for me marcar, é só mencionar @Bíblia da Sabrina no Instagram, que eu vou ver, vou ficar muito feliz, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio do Salva pela Graça.